Primeiramente, bom dia a todas as pessoas, bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas as autoridades, de todas as pessoas que atenderam o nosso chamado, o nosso convite, para a gente fazer mais uma audiência pública para tratar de um tema muito relevante, muito importante para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, que é a retomada dos empregos da indústria naval e de petróleo e gás. Queria primeiro me apresentar, para quem não me conhece, né? Eu sou a Verônica Lima, estou deputada estadual no exercício do meu primeiro mandato parlamentar, e, assim que nós chegamos aqui na Assembleia Legislativa, nós apresentamos uma frente parlamentar em defesa da retomada dos empregos da indústria naval e de petróleo e gás. Todos nós sabemos que, historicamente, no Estado do Rio de Janeiro, a indústria naval e de petróleo e gás sempre foi um dos pilares de sustentação da economia do nosso Estado. Infelizmente, à ocasião da Lava Jato, esse setor foi profundamente atacado e, de certa forma, desmantelado. E nós estamos entre aqueles e aquelas que acham e que defendem, né, que a gente precisa ter investimento do setor público, sobretudo do governo federal, do governo do Estado e também das prefeituras, para a gente retomar esse que é um polo de sustentação muito importante para a nossa economia, sobretudo se a gente levar em consideração que o Estado do Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal, né? Um Estado que, há muito tempo, vem sofrendo pelo, infelizmente, sucessivos governos que não têm um planejamento e uma utilização da questão dos recursos de royalties. Eu queria aqui citar o exemplo de prefeituras como a Prefeitura de Niterói. Eu cito esse exemplo porque eu tive a oportunidade de ser vereadora na cidade de Niterói e ser relatora de um projeto muito importante, vinda do Executivo, que tratava de um fundo soberano com os recursos do royalties, para a gente poder planejar o futuro das cidades, né, de maneira sustentável. Inclusive, foi parte desse recurso que a Prefeitura pôde aportar para ajudar na construção da obra do calado do Canal de São Lourenço. Por que eu cito esse exemplo? Cito o exemplo de Niterói, porque esse é um exemplo bem-sucedido de ação da Prefeitura, de ação local. Então, a Prefeitura topou fazer um refis para falar sobre a recuperação ou sobre a dívida, né, que a indústria naval de Niterói tinha com o poder público local, utilizando os recursos dos royalties de maneira sustentável e planejada no médio e longo prazo para impactar positivamente as políticas públicas da cidade de Niterói. E essa também é a nossa expectativa vindo do governo do Estado, é essa a expectativa que a gente tem. A gente montou a frente parlamentar em 2023, fizemos muitas audiências públicas e fizemos muita luta, né? Porque é impossível a gente imaginar que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro possa não estar envolvido com uma temática tão importante. Então, eu estou muito feliz e muito orgulhosa, porque, depois de 3 anos de trabalho com várias organizações sindicais e de classe que nos ajudaram e sustentaram esse trabalho, a gente começou a ver alguns resultados. Esses resultados ainda estão muito aquém daquilo que a gente necessita para ver de novo, não é, assegurado para os trabalhadores emprego, porque o que a massa trabalhadora quer? O que a massa trabalhadora quer é emprego. Aqueles que estão trabalhando querem ter a segurança de que vão ter trabalho no médio e no longo prazo. E aqueles que estão desempregados querem poder, de novo, voltar ao chão dos estaleiros. Eu sou de uma geração que viu crescer tios, inclusive meu pai. Meu pai foi trabalhador do estaleiro Aime e trabalhador do estaleiro Mauá. Então, eu cresci vendo meu pai chegar em casa
com o macacão dele todo orgulhoso, porque ele era um trabalhador da indústria naval. Então, eu não poderia, como deputada, ver esse desmantelamento que aconteceu e esse ataque que aconteceu a um setor produtivo estratégico e importante para a economia nacional ser atacado e a gente não fazer nada. É muito importante a gente dizer que a nossa frente parlamentar é uma frente de diálogo, ela não é uma frente ideológica. Então, nós vamos a todos os lugares dialogar com todas as pessoas para a gente conseguir resolver as demandas do setor produtivo. Esse é o nosso objetivo. Eu fui a única deputada estadual do Brasil a ser recebida pelo presidente Lula, está aqui a fotinho, para falar da indústria naval. Tinham lá vários deputados federais e o presidente Lula fez questão da nossa presença, porque sabe que a gente tem jogado um papel determinante para a gente retomar os empregos da indústria naval e de petróleo e gás em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos e todas, e, sem mais nem longas, eu vou fazer aqui a composição da mesa. É muito importante que a gente tenha essa troca, essa é uma audiência pública formal, e todos os documentos e encaminhamentos aqui serão enviados para o governador do Estado do Rio de Janeiro e para as outras autoridades com as quais a gente deseja dialogar. Então, vamos lá. Vou convidar aqui para fazer parte do nosso dispositivo essa figura emblemática, importante, que é o nosso presidente da Transpetro, o senhor Sérgio Bassi. Convidar também para fazer parte do dispositivo o senhor Lourenço Lustosa Froz da Silva, coordenador do programa Novos FPOS da Petrobras. Convidar meu querido amigo, companheiro, Joaci Pedro, coordenador do Fórum Estadual de Recuperação da Indústria Naval, representando todas as instituições do Fórum. Convidar o senhor Mozart Ribeiro, superintendente de Indústria Naval e Recursos do Mar da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, representando o governo do Estado. Convidar o senhor João Augusto Azeredo da Silva, vice-presidente do Sinaval. Convidar o senhor Carlos Miller, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais, Contimaf. Convidar o CEO do Estaleiro Mauá, o senhor Miro Arantes. Bom, em seguida, eu vou aqui passar a palavra. Obrigado pela presença. Quero, mais uma vez, aqui agradecer a presença de todos. A gente vai abrir, para a primeira fala, uma apresentação do representante do Sinaval, que pode usar aqui também o slide para poder fazer a apresentação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tá funcionando? Tá ligado? Tá. Se não tiver... Tá ligado? Tá. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a deputada por esse evento, né? Trazer a pauta da indústria naval aqui para o Estado é muito importante. Saudar também todos os membros da mesa aqui, meu amigo Sérgio Bassi, Miro, Joaci, Moza, Lourenço e Miller pela participação aqui também. São todas figuras muito importantes na defesa da pauta da indústria naval. Me deram 10 minutinhos para poder fazer a apresentação. Acho que eu poderia ficar falando meia hora da importância da indústria naval, mas que 10 minutinhos eu vou tentar resumir um pouco do porquê que a indústria naval é importante, por que a indústria naval é importante para o país. Tá? Então, tem como passar o slide, deputada? Está na tela, mas para ir passando. Está passando? Tá. Então, primeiro... Então, gente, qual o contexto? Para falar de indústria naval,
a gente tem que entender o contexto mundial, como que a indústria naval é vista no mundo todo, né? Então, se a gente olhar hoje o contexto, a gente esteve participando através do Sinaval da reunião da OCDE no último mês, com dados bem importantes, que vai mostrar muito da importância da indústria naval. Pode passar, por favor. Então, o contexto atual da indústria naval do mundo é um momento de pujança, né? O mundo, a indústria naval no mundo está em crescimento, né? Os estaleiros no mundo todo estão com seus diques ocupados, com obras, né, previstas até 2030, bem cheios, né? E previsão de que mantenha isso nos próximos tempos. Mas o que a gente é importante ressaltar agora... Posso ficar de pé aqui, fica mais fácil para ler o slide? Posso ficar de pé, deputado? Pode. Pode ficar. Fica à vontade. Para acompanhar aqui, acho que fica mais fácil. Vamos lá. Então, a gente está olhando, qual o contexto que a gente está vendo no cenário mundial hoje? China hoje já é 60% das encomendas mundiais. 60% da construção naval no mundo está concentrada na China. 74% das novas encomendas está na China, né? E se a gente olhar no contexto, né, a indústria naval cresceu nos últimos anos, cresceu 28%, só a China... né? A indústria naval, perdão, cresceu 14%, só a China cresceu 28% no seu market share, enquanto seus principais concorrentes, China, Coreia e Japão, perderam participação de mercados. O que significa? Nem Coreia, nem Japão estão conseguindo competir com China. Não é impossível competir com China em questões de preço hoje em dia, né? E aí, qual o contexto disso no cenário geopolítico mundial? Países, né, do mundo todo que têm a possibilidade de fomentar a indústria naval, estão fomentando a indústria naval. A gente pode olhar aqui, Estados Unidos, Índia, Oriente Médio, estão adotando medidas para fortalecer a sua indústria naval. Você acha por quê? Porque a indústria naval, eles vão conseguir competir com a China em termos de preço? Não. Eles vão competir... A indústria naval é estratégica para esse país, é estratégica para as nações. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente por isso. Então, os Estados Unidos já tomou medidas, né, num raro momento bipartidário, né, tanto lá os democratas quanto os republicanos, né, no intuito de aumentar, né, e defender a indústria naval no seu país. O Oriente Médio investindo fortemente na construção de estaleiros, na ampliação da capacidade, né, para quê? Para ter uma indústria naval forte. Né? Coreia, Japão, cada vez mais subsídios governamentais, para quê? Para você ter uma indústria naval mais forte, porque sabe que não consegue competir com a China se não tiver o Estado, se não tiver o Estado lá, né, aportando, dando sustentabilidade, dando sustentação para a indústria naval, né? Então, pode passar o slide, por favor? E no Brasil, gente, como é que está no Brasil? No Brasil, a indústria naval é estratégica para o Brasil tem diversos motivos, mas os três são principais para resguardar. Primeiro, para a nossa segurança energética. Se a gente olha no Brasil, 90% do petróleo brasileiro está no offshore. A gente depende de plataformas, a gente depende de embarcação de apoio, a gente depende de navios para escoar toda essa produção de petróleo. Então, primeiro ponto, a indústria naval no Brasil é estratégica para resguardar nossa segurança energética. Sem o petróleo produzido no offshore brasileiro, a gente fica sem energia. Segundo ponto, resiliência global. A gente está vendo que o mundo todo está reforçando a indústria naval. Todo mundo, após Covid, com as tensões geopolíticas cada vez mais tensas, conflitos na Ucrânia, né, na Palestina, cada vez mais é importante a gente ter nossa indústria fornecedora próxima da gente, né? Se a gente olhar ali os maiores armadores mundiais, né, os maiores donos de navios no mundo, 10 desses armadores concentram mais de 88% da frota mundial, que transporta toda a nossa produção agrícola, toda a nossa produção automotiva, todo o comércio mundial está concentrado nos 10 grandes armadores no mundo todo. A gente não pode ficar dependendo de armador estrangeiro. E outra, a defesa territorial. Quem já ouviu falar de Amazônia Azul? No Brasil, a gente tem um potencial, uma área equivalente à área da Amazônia nos nossos oceanos, que a gente precisa resguardar, que a gente precisa defender. Nosso petróleo está nessa Amazônia Azul. Então, esses são os três pilares que devem sustentar, né, prioritariamente, né, a indústria naval no Brasil. Pode passar, por favor? E, olhando o nosso contexto dos estaleiros, a gente tem estaleiro de norte a sul do Brasil, do norte voltado mais para embarcações de interiores, ao sul, onde a gente tem ali, atualmente, o estaleiro Aquovix construindo navios para transpetro, né? E o Rio de Janeiro, como vocês podem ver, continua sendo, né, o principal polo em termos de quantidade de estaleiros. Já em participação, competitividade, a gente vai falar um pouco mais na frente como que a gente está no contexto atual. Pode passar, por favor?
Aqui, Rio de Janeiro. São 26 estaleiros no estado do Rio de Janeiro, né, capacidade de processamento de 131 mil toneladas de aço por ano, só dos que a gente conseguiu coletar informação. Então, se tem mais informações ali, mais processamento de aço. Mas o que está acontecendo com a indústria naval brasileira no estado do Rio? A gente está perdendo as obras para outros estados. A gente está vendo obras sendo construídas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, as novas encomendas. No Rio, hoje, a gente tem, basicamente, novas construções Brasfels. O Rio está vivendo de reparo, né, e possivelmente de descomissionamento. A gente precisa dar competitividade, né, para a indústria naval do estado do Rio. Pode passar, por favor? Os estaleiros brasileiros, de maneira geral, desde a retomada do setor no início dos anos 2000, investiram mais de 6 bilhões de dólares em modernização, ampliação, né, e novos estaleiros, construção de novos estaleiros. Então, são 6 bilhões de dólares investidos nos estaleiros brasileiros. Pode passar, por favor? Esses estaleiros já entregaram diversas FPSOs, diversas plataformas com alto índice de conteúdo local, e aqui está a prova, né? Plataforma, qual foi o conteúdo local entregue nessas plataformas. Então, a gente tem capacidade, a gente tem conhecimento, né? A gente tem know-how para poder produzir essas plataformas aqui no Brasil. Pode passar, por favor? E quando deram para a gente uma carteira de encomendas previsível, né, quando está falando de Promef, né, o estaleiro Atlântico Sul conseguiu atingir índice de produtividade parecido com o da Coreia. Então, o que a Coreia demorou 30 anos para conseguir, em 10 anos a gente conseguiu com a nossa indústria naval, mas desde que quando a gente teve, né, uma encomenda perene, uma encomenda que pode ser previsível para os estaleiros. Pode passar? E qual a situação atual, pessoal? Então, essa é a carteira de encomendas atual da indústria naval no Brasil. Então, a gente vê estaleiro Navship lá com algumas embarcações de apoio, com bastante embarcações de apoio. Detroit também, né, lá em Santa Catarina, em Itajaí, né, com bastante embarcações de apoio. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os Rendimax, que está dividido entre um consórcio Ecovix e McLaren, né, que vai ser construído em Rio Grande, e a previsão é que seja acabado aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a única new build que a gente tem aqui no Brasil, no Rio, perdão. Em Angra dos Reis, a gente tem a construção dos módulos da Citrium, né, são 3 FPSOs com módulos sendo construídos lá. A gente tem a Citrium Jurong, também em Aracruz, e o estaleiro Enseada, São Roque, que está em vias de assinar, o contrato assinado, mas de iniciar as obras das embarcações de apoio lá na Bahia. Pode passar? E aí, gente, essa notícia que eu quero dar hoje para vocês, acho que essa aqui, quando estava falando mais cedo, essa grande notícia que eu gostaria de dar para todos vocês. Nós retomamos ao patamar de 50 mil novos empregos na indústria naval no Brasil, né? Desde 2023, no final de 2022 a 2025, né, foram 27 mil novos postos de trabalho no Brasil. Foram 29, só emprego direto. Indireto, foram mais 108 mil empregos indiretos. Então, o que isso significa? 135 mil novas famílias empregadas, com valor, salário recorrente na conta, com bolsa, com alimentação, né, com plano de saúde. Então, a indústria naval já está impactando 135 mil novas famílias. Mas isso foi fácil? Não. Pode mudar para o outro slide. Graças, né, a uma condução, a partir da entrada do governo, o diálogo com a indústria, entre indústria, governo, Petrobras, Transpetro, na figura aqui do Sérgio Bassi, Sinaval, na figura do nosso presidente Ariovaldo Rocha, estando discutindo, né, medidas para que a gente possa estar fomentando a indústria naval brasileira, para que a gente possa estar retomando as encomendas. Não foi fácil, e não está sendo fácil, né? Então, desde essas discussões, já foram implementadas medidas como a depreciação acelerada, aumento da tarifa do imposto de importação para navios tanques, né, o conteúdo local para FPSOs da rodada zero, que possibilitou FPSOs de rodada zero pudessem ter conteúdo local, redução dos juros do FMM, né, e, principalmente, as licitações conduzidas pela Transpetro e pela Petrobras, que hoje estão movimentando esses empregos na indústria naval brasileira. Se não fosse Transpetro, se não fosse Petrobras, a gente não teria, né, esse aumento do número de empregados na indústria naval. Tá? Então, isso quer dizer, então, que a gente não tem que se preocupar com a indústria naval, que está tudo certo? Vocês acham que está tudo certo? Se deixar assim, a gente vai continuar? A resposta pode passar? A resposta é não, gente. Isso são medidas que são muito importantes, está reativando a indústria naval, mas que a gente precisa de continuidade. A gente sempre fala, a gente precisa de uma política de governo. Pode passar, por favor? Então, quais são os gargalos que ainda persistem na indústria naval brasileira? Primeiro, financiamentos e garantias. Hoje, muitos dos contratos que estão indo para a rua,
né, da Petrobras, da própria Transpetro, né, tem séria dificuldade dos estaleiros ou dos armadores conseguirem garantias exigidas pelo BNDES, exigidas, né, pelas companhias, e isso tem travado alguns contratos. Então, hoje, não tem um sistema de financiamento compatível com o que tem no mundo e na indústria naval brasileira. A gente não tem previsibilidade da demanda. A gente tem a demanda aqui, atual, mas a gente não tem esse plano de longo prazo. Tá? Por isso, para os estaleiros, é fundamental para eles colocarem os investimentos, saberem onde vão investir, onde vão chegar, que tipo de segmento vão atuar. Isso é muito importante. Previsibilidade da demanda é essencial para a indústria naval. E outro, custo do Brasil. Enquanto a gente vê o mundo todo cada vez mais dando subsídios para a sua indústria naval, mais incentivos de financiamentos, fontes de garantindo a demanda, o Brasil ainda está muito atrás disso. A gente está começando, a gente está engatilhando, mas a gente está muito atrás ainda. Pode passar, por favor? Então, gente, quais são os pilares para que a gente possa ter uma indústria naval perene aqui no Brasil? Primeiro, tornar a indústria naval uma política de Estado. Ela não pode ser uma política de governo, tem que ser política de Estado. Não importa se é de direita, se é de esquerda, a gente tem que ter uma política de Estado. A indústria naval tem que ser resguardada com uma política de Estado. Número 2, dar previsibilidade das encomendas, assim como eu falei. Número 3, criar mecanismos de aumento da competitividade. A gente precisa ter mecanismos de financiamento, né, reduzir as assimetrias tributárias com os principais concorrentes mundiais, enfim, uma série de medidas que vão tornar a indústria naval brasileira mais competitiva. E o quarto, garantir reserva de bandeira. O que a gente viu na BR do Mar, né, é acabar com a nossa bandeira nacional, liberando a nossa cabotagem para embarcações de bandeira estrangeira. Então, quando o mundo todo está protegendo sua cabotagem, o Brasil está liberando para empresas estrangeiras. Então, só finalizando, já devo ter passado um pouco, quais são as propostas do Sinaval, tá? No âmbito geral, para a indústria naval, é a criação de um fundo garantidor para a indústria naval. Né? A gente já teve esse fundo, que ele foi perdido na última década, a gente precisa resgatar um novo fundo garantidor. Ele é muito importante para destravar as encomendas que a gente está tendo. Participação de bancos privados no acesso, né, aos recursos do Fundo da Marinha Mercante. Hoje, só o BNDES está financiando, Caixa e Banco do Brasil, muito pouco. Caixa, um pouquinho, Banco do Brasil já disse que não quer financiar a indústria naval. Como é que pode um banco público dizer que não pode financiar a indústria naval? Né? E isso aí vai gerar muito, né, impacto econômico, isso vai trazer mais emprego, mais renda, e a gente espera retomar aqueles patamares lá do passado de 82 mil empregos direto. Olhando para o Estado do Rio, pode passar? A principal pauta que a gente pede, né, a gente encaminhou para a deputada Célia Jordão, né, uma solicitação de refis estadual para a indústria naval e offshore no Rio. Né? O objetivo é viabilizar a regularização dos estaleiros, né, permitindo que eles possam ter acesso a crédito, incentivos, novos contratos, né, tanto da Petrobras quanto da Transpetro. Né? Isso, como justificativa, é a retomada do setor. Dívidas acumuladas limitam a recuperação plena e a competitividade das empresas fluminenses. Então, isso é um passo muito importante para destravar também a indústria naval aqui no Estado do Rio. Tá? Então, isso vai ter a reintegração dos estaleiros nas políticas públicas, a gente vai ter estaleiro no Rio de Janeiro participando dessas encomendas da Petrobras, das encomendas da Transpetro, né, e gerando emprego, né, e renda direto para a população carioca, fluminense, né, não carioca, fluminense. Então, gente, acho que eu queria postar bem rapidamente quais são os impactos e a importância da indústria naval. Espero ter atendido, mostrado vocês sair um pouco diferente daqui do que eu pude apresentar. Dizer que a indústria naval ela salva vidas, né? Cada emprego que gera na indústria naval, ela é uma oportunidade de uma família estar ali vivendo em condições melhores, estar podendo proporcionar, né, uma vida melhor para os seus filhos. Então, a gente precisa defender a indústria naval, né, como uma indústria de Estado. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, deputada. Obrigado, senhor João Augusto, representando o Sinaval. Vou passar agora a palavra para o senhor Miro Arantes, que é o CEO do Estaleiro Mauá. Bom dia a todos. Saúdo a deputada Verônica, a qual eu saúdo a toda a mesa. Agradecer a sua iniciativa, e eu me sinto muito à vontade de estar aqui, porque, afinal de contas, eu tenho 50 anos de profissão. Sérgio, estou ficando velho. E olho aqui e vejo companheiros de muitas batalhas. Estou aqui com Edson, com Miguel, Joacir. E, para tentar ser breve, é o seguinte: a indústria naval brasileira precisa ser uma política de Estado. Ela não pode ser uma política que
Cada governo que sente lá em Brasília diga, eu quero indústria, o outro, não, não quero indústria. Não, então, não é isso. É uma política de Estado. Por quê? Com uma extensão de costa, como o Brasil tem, se a gente não tem uma indústria naval forte, a gente perde parte da nossa soberania. Quem é que defende os nossos poços de petróleo, que são 90 e tantos % no mar? A Marinha Brasileira. E a Marinha Brasileira tem que estar equipada. Quem é que explora o petróleo lá no mar? Né? São as empresas que precisam das plataformas, que precisam dos FPSOs, que precisam dos navios. Né? E o transporte? Né? Nós vamos ficar, como o João disse, existem 10 grandes empresas no mundo que dominam o transporte entre países, levando as caixinhas lá, os conteneiros. Tá? Esses caras, eles decidem se o contêiner vai custar $17 mil para sair da Europa, da Ásia e vir para o Brasil, ou 25. Eles sentam os 10, são 10 grandes empresas, sentam ao redor de uma mesa e definem isso. Né? Define o que a gente vai exportar, vai custar, o nosso transporte vai ficar mais caro, ou para a gente importar. Então, a indústria naval, ela está num contexto de soberania de um país como o nosso país. Então, ela precisa realmente ser encarada como uma questão de Estado. O segundo ponto a gente precisa definir se queremos realmente indústria naval. Todos nós, né, queremos. Né? O Estado do Rio, e aí eu vou me colocar com o Estado do Rio, né? O Estado do Rio precisa, o governador, os seus governantes, precisam decidir se querem no Estado a indústria naval. Né? A senhora falou, e eu conheço a senhora lá de Niterói, né? Porque sou niteroense, né? E comecei minha carreira no Estaleiro Mauá. O prefeito Rodrigo, ele decidiu, eu quero ter indústria, eu quero resgatar o Estaleiro Mauá, eu quero ajudar. Ontem foi votado a PL, tá, de refis para a indústria naval, para questões tributárias. Todas as dívidas que os estaleiros têm vão ter um refis especial. Foi votado ontem e aprovado por maioria na Câmara dos Vereadores. Né? Agradeço aqui o Cal, que é o presidente lá da Câmara dos Vereadores, que fez um excelente trabalho de convencimento, inclusive, eu me dispus a conversar com todos os vereadores, de mostrar exatamente isso. Eu voltei para o Estaleiro Mauá, eu trabalhei no Estaleiro Mauá, depois, lá no Estaleiro Mauá, eu fundei um estaleiro chamado Promar, que funcionou e viveu durante 28 anos. Depois a gente mudou o estaleiro do Rio de Janeiro, saiu com o estaleiro do Rio de Janeiro e foi para Pernambuco. A senhora já imaginou, eu gerava aqui em Niterói mais de 2.000 e tantos empregos e fui gerar esses empregos em Pernambuco, porque o Estado do Rio entendeu que não era importante a indústria naval. Eu estou falando disso já há 15 anos atrás. Né? Então, existe uma sucessão de governos no Estado que não olharam para a indústria naval como uma indústria de soberania, como uma indústria importante, não só para a geração de empregos, mas também para a manutenção da soberania do país. Então, hoje, né, eu volto para o Mauá, o Mauá está em recuperação judicial, e o EISA também, estão aqui, ó, meus companheiros do Mauá e do EISA, obrigado por terem vindo. Tá? E esses dois estaleiros hoje, eu assumi o estaleiro em agosto do ano passado. O Mauá tinha 583 pessoas. Hoje nós temos 1.596, chegando a 1.600. Porque o Mauá a gente está conseguindo rodar. O EISA, então, nós crescemos quase 1.000 empregos no Mauá. Tá? O EISA, infelizmente, o EISA é um estaleiro construído só e simplesmente para construção naval. Ele não tem a possibilidade, como o estaleiro Mauá tem, para fazer reparo. Né? Porque o Mauá está vivendo hoje de fazer reparo, né? Como você bem disse aí.
o ESA não tem essa possibilidade. Então, o que é que nós estamos fazendo no ESA? Nós estamos cortando, infelizmente, cortando os navios que foram construídos e não foram entregues por toda essa confusão, né, que foi originado lá na Lava Jato. E aí, de novo, nós como Estado, o Estado brasileiro cometeu um engano, um erro. Qualquer país, fosse nos Estados Unidos, na Noruega, ou na Alemanha, ou na Coreia, qualquer país agiria da seguinte maneira: preserva-se a empresa, preserva-se os empregos e tira os corruptos. Ah, o dono do estaleiro é corrupto, tira ele. Tem ações para fazer isso. Ah, o funcionário lá, tira ele, preserva a empresa, preserva os empregos. A gente fez diferente. A gente, para matar a barata, a gente destruiu a casa. Jogou uma bomba atômica. Jogou uma bomba atômica, né? E hoje, o que acontece? A reconstrução disso, deputada, se não tiver iniciativas como a da senhora, não será possível. Se não tiver iniciativas como a Transpetro está fazendo através do governo federal, não será possível. Porque nenhum armador estrangeiro virá bater na nossa porta e dizer: ah, eu quero construir navios no Brasil. Acabamos de escutar aqui, a China passou batido pela Coreia. Pô, a Coreia, que já era primeiro lugar no mundo, a China passou... Aliás, é só olhar os carros, o telefone, a China passou batido em tudo, né? Se não tomar cuidado, a China vai dominar o mundo, não é isso? Então, a indústria, se a gente não se proteger e não olhar para dentro, e a pandemia nos mostrou isso, quando essa coisa da internacionalização é muito bom para os outros. Para nós, a gente sofreu isso na pele na pandemia. Nós não tínhamos nem máscara, nós não tínhamos remédio, a gente tinha que importar aquele negócio, como é? Respirador, tivemos que importar respirador. E é a mesma coisa, numa outra escala, com navio. Se a gente não tiver os nossos navios para transportar o nosso petróleo, e é claro que não é para fazer 100%, mas não tiver, pelo menos, para regular o preço, a Transpetro vai ficar à mercê dos armadores estrangeiros. Se a gente não tiver a nossa cabotagem forte para levar as nossas cargas do Rio de Janeiro para Recife, de Recife para Paranaguá, a gente vai ficar à mercê desses grandes conglomerados. Voltando aqui, então, para o Estado hoje precisa decidir, o Estado do Rio de Janeiro precisa decidir se ele quer indústria naval. Se ele quer indústria naval, né, e a gente reconstruir, precisa hoje fazer o seguinte: primeira coisa, seguir o exemplo da cidade de Niterói, um refis para os estaleiros com dívidas para que eles possam ter o CND. Porque sem isso, a gente não consegue as certidões e a gente não consegue se habilitar às concorrências da única empresa que hoje está contratando. Tá certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é: a gente precisa de ter realmente uma política que, claro, que esse fomento está vindo do governo federal através da Transpetro, da Petrobras, mas a gente não pode achar, a médio prazo, que isso vai continuar. A gente tem que se qualificar para, de novo, atender, né, ter chance de atender esse mercado, né? Como é que se faz isso? Protegendo a nossa bandeira. Os Estados Unidos, lá tem uma lei chamada Jones Act, que a carga chega da China no porto lá em Nova York, ela não é transportada para outro porto em navio estrangeiro. Só pode ser transportada em navio construído nos Estados Unidos com tripulação americana. Então, essas coisas não são... a gente tem muita vergonha. Estamos protegendo o Brasil, isso é subir. Nada disso. Nós estamos fazendo o que os países desenvolvidos fazem para se proteger. Porque se a gente não se proteger, os outros não protegerão a gente. Né? Então, deixo aqui o meu agradecimento pela sua iniciativa. Nós estamos em recuperação judicial. Eu chefio e comando 2 estaleiros importantes. Um é o estaleiro Mauá, que o ano que vem vai fazer 180 anos. Imagina, é uma das indústrias mais antigas
do país, 180 anos, não o estaleiro Mauá, mas aquele local lá faz 180 anos, onde o Barão de Mauá começou as indústrias. Né? Nós temos o EISA, que é um estaleiro belíssimo, com um layout excelente, que hoje nós temos lá funcionando com 130 funcionários, um estaleiro que já teve mais de 3 mil funcionários. Então, se a gente não coordenar essas ações, não tiver iniciativas como a senhora está tendo agora, a gente vai nadar e ver de novo, vivendo de picos e baixos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos. Parabéns, senhor Miro. Obrigado pela fala. Passar aqui para a Valda registrar algumas presenças e depois para o senhor Sérgio Bassi, presidente da Transpetro. Registrar a presença do Miguel Moraes, Sindicato dos Aposentados da CUT, Bittencourt, presidente do Sindimetal Niterói, Paulinho, presidente da CTB, Cláudio Honor Santana, conselheiro do CRT, Edson, diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Luan Moraes, presidente de Sercom, Felipe Riso, consultor do setor naval, engenheiro Ivo, diretor da FENAM, que é a Frente Empresarial Naval do Rio de Janeiro, Ricardo Pereira, diretor do Sintel, José Sérgio dos Santos, assessor legislativo do CRT, representando o presidente Gilberto Palmares. Obrigado, Valda. Antes de passar a palavra aqui para o Sérgio Bassi, queria só registrar que essa frente parlamentar que eu presido, ela é composta por vários outros deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa, mas eu queria fazer um registro especial à deputada Jandira Fegali, deputada federal, que é fundamental naquilo que a gente está construindo desde 2023, uma interlocutora importante e uma defensora da indústria naval. Ela, o deputado Lidberg, são dois grandes defensores, né, do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional na temática da indústria naval. E essa frente parlamentar, ela é um instrumento da Casa Legislativa. O que a gente está fazendo aqui com audiência pública, né, tem um peso, tem uma relevância. Tudo aquilo que a gente propõe, que a gente deliberar em audiência pública, tem um peso muito maior do que simplesmente uma fala ou um pedido de um deputado ou deputada de maneira individual. Então, por isso que eu queria fazer esse registro aqui, que eu acho importante as pessoas compreenderem a importância da gente fortalecer esse instrumento legislativo. Passar aqui a palavra para o presidente da Transpetro, Sérgio Bassi. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar minha amiga, deputada Verônica Lima, presidente aqui da Frente Parlamentar em Defesa dos Empregos da Indústria Naval, deputada lá da minha cidade, Niterói também. Nosso país, né, Verônica? Nosso país chamado Niterói. Viva Niterói! Queria saudar o Moza Ribeiro, representando o governo do Estado. Prazer estar contigo, Moza, mais uma vez. Saudar esse meu amigo que há pouco mais de 3 anos conheci lá na Petrobras, o Lourenço, que coordena o nosso programa de novos FPSOs. Já fiz algumas viagens com ele pelo mundo. Estamos defendendo essa indústria já há algum tempo, né, Lourenço? Prazer estar contigo. Saudar o Joacir Pedro, diretor da FUP, coordenador aqui do Fórum. Joacir, prazer estar contigo mais uma vez. O João Azeredo, vice-presidente do Sinaval, esse querido amigo que me sucedeu lá no Sinaval. Saudar meu guru, Miro Arantes, com quem eu aprendo já há 20 e poucos anos. Ele está há 50 nessa indústria, eu aprendo com ele há 25. Então, tem aí 25 de crédito, né, Miro? Saudar meu amigo Miller, presidente do Sindimar, da Contimaf, e em nome de quem eu quero saudar todos os sindicalistas aqui presentes e todos os trabalhadores e trabalhadoras. Eu, até 3 anos atrás, eu estava do outro lado do balcão, né? Eu representava o Sinaval. E a nossa luta sempre foi no sentido de... A gente sempre diz o seguinte, a indústria naval precisa de demanda perene, precisa que tenha obra, precisa... E aí, da noite para o dia, eu viro o presidente da Transpetro. E aí cabe a mim colocar essa demanda para funcionar. E quando eu recebi o convite do presidente Lula, ele me fez 3 pedidos. Ele falou: Bassi, você precisa
fazer com que a empresa dê lucro. A gente não pode ter uma empresa estatal que não dê lucro. E a gente tem feito isso. A empresa tem dado lucro ano a ano. Você precisa fazer a empresa sair dos muros e atender as pessoas que estão no seu entorno. Porque é possível uma empresa estatal ajudar as pessoas que estão em torno. E a gente tem feito trabalhos de responsabilidade social, de incentivo ao esporte, incentivo à cultura, através das leis Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte. Então, a gente tem saído dos muros da Transpetro e ido nas comunidades fazer essa ajuda. Mas o que ele me pediu, e que todos vocês sabem que é a menina dos olhos do presidente Lula, é retome a indústria naval no Brasil. Então, eu saí de lá com essa tarefa e a gente deu, então, início a um trabalho de colocar licitações na rua para que novos navios fossem feitos aqui no Brasil. Evidentemente que o sistema Petrobras, depois dos acontecidos no passado, a governança da Petrobras ficou muito mais dura. Então, para você aprovar um projeto, você tem que comprovar por A mais B de que é um bom negócio para o sistema Petrobras. E a gente passou, então, praticamente 1 ano e meio construindo um processo licitatório e comprovando que contratar navio no Brasil seria uma boa opção para o sistema Petrobras, e pusemos, então, a primeira licitação na rua, que foi a licitação dos 4 navios Rende. Para minha surpresa, porque quando eu estava no Sinaval, todos os estaleiros me procuravam e falavam assim, precisa ter demanda, precisa ter demanda. Aí a gente põe a primeira demanda na rua, para minha surpresa, só um consórcio aparece para apresentar a proposta. O consórcio do Ecovix com o estaleiro McLaren. Tivemos uma proposta só. E, para chegar ao preço que a gente podia pagar, foi também um processo, o Giba está ali rindo, né? O Giba sofreu junto comigo esse processo de chegar no número que fosse possível a Transpetro pagar e que fosse possível o estaleiro construir os navios. E a gente, então, assinou o primeiro contrato, já há coisa de 8 meses. Esse processo está em andamento, já iniciamos as obras lá no Ecovix. Não tem aço sendo cortado ainda, porque ainda está na fase de projeto, mas o estaleiro está comprando aço. A gente deve começar a cortar aço lá no Ecovix, possivelmente final de fevereiro, começo de março. E aí sim começar a gerar emprego efetivamente lá no Rio Grande. E depois, quando esse navio estiver pronto, a parte do aço, né, ele vai fazer o acabamento aqui no estaleiro McLaren, aqui em Niterói. Aí, ato contínuo, quando a gente abriu essa licitação, teve o resultado, eu lancei o edital de mais 8 navios gazeiros. Esse edital foi dividido em 2 lotes, lote A e lote B. Lote A para 3 navios de 10 mil toneladas e lote B para 7 navios, 4 de 7 mil e 3 de 7 mil e 2 de 14 mil. São 8 navios. A gente já fechou o lote B, que são dos 5 navios. Quem deve fazer essa obra é o estaleiro Ecovix, no Sul. E o lote A, infelizmente, será feito fora do Brasil. Porque, mais uma vez, nenhum estaleiro brasileiro apresentou proposta no seu Ecovix. Minto. O estaleiro Vardi apresentou a proposta. Só que o preço do Vardi foi o dobro do último, não do Ecovix, do 4º colocado apresentou uma proposta e o Vardi apresentou a proposta do dobro do 4º colocado. Isso me deixou muito aborrecido, evidente, porque eu queria que todos os navios fossem feitos no Brasil, mas foi bom também para a gente mostrar que a gente quer fazer os navios no Brasil, preferencialmente. Mas, se não for no Brasil, nós vamos fazer onde tiver a melhor proposta para o sistema Petrobras e, possivelmente, a gente deva fazer esses 3 navios na China. Né? Como disse o João, a China está... Um estaleiro do Bahrein apresentou uma proposta, mas a gente está avaliando que o estaleiro do Bahrein não terá condições de construir. Possivelmente, esses 3 navios irão para a China. Agora eu estou com uma outra licitação na rua de mais 4 navios MR1.
Eu tenho insistido e vou fazer esse apelo de novo, em público, aproveitando essa audiência pública, Verônica, para que os estaleiros brasileiros se apresentem com propostas viáveis para que a gente possa fazer os navios no Brasil. A demanda está sendo gerada. Então, é isso. A gente quer fazer no Brasil. Agora, eu não posso dar assim, ó, tó, isso aqui é seu. Eu preciso fazer o processo licitatório. E, para fazer o processo licitatório, as entidades, os estaleiros precisam apresentar a proposta. Espero poder fazer esses 4 navios no Brasil. Espero que não seja no Sul, viu, Giba? Espero que seja em outro estado, porque daqui a pouco o presidente Lula vai me pegar pelo colarinho, vai falar, pô, e meu Pernambuco, não vai ter obra lá no meu Pernambuco? Né? O pessoal aqui do Rio vai me pegar pela rua aqui, falar, pô, aqui no Rio não vai ter obra aqui no Rio? Fico fazendo tudo lá no Sul. Daqui a pouco, porque ele está fazendo barco de apoio, está fazendo em Santa Catarina. Os navios fazendo lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente precisa que estaleiros aqui para a região Sudeste, região Norte e Nordeste se apresentem para apresentem as propostas. Além disso, sexta-feira, eu estou abrindo as propostas para a construção de 18 barcaças e 18 empurradores. Não sei se algum estaleiro do Rio de Janeiro apresentará a proposta para a construção de barcaças e empurradores. É uma proposta, esse especificamente é uma licitação nacional, portanto, será feito no Brasil, mas até agora a gente tem lá a Petronet, onde os estaleiros fazem perguntas sobre a licitação. Não vi nenhum estaleiro do Rio de Janeiro questionando nada sobre a licitação. Isso me deixa preocupado, porque se não questiona é porque não está estudando a licitação. E outros estaleiros de outros estados estão fazendo perguntas sobre a licitação. Mas é mais uma demanda, 18 empurradores e 18 barcaças, para a gente entrar num caminho que a Transpetro não tinha, que é o caminho de fornecimento de bunker para os navios. Antes, a gente tinha terceiros que faziam esse serviço para a Petrobras, e, a pedido da presidente Magda, a gente passará a fazer esse serviço para a Petrobras. Bom, dito isso, essas são as demandas da Transpetro. Depois, Lourenço vai falar das demandas da Petrobras, tem as demandas de barco de apoio, são 42 barcos de apoio, 42 que já estão sendo licitados, estão sendo construídos. Tem coisa indo lá para o Enseada, na Bahia, tem coisa lá em Santa Catarina, enfim. E não tem nada no Rio de Janeiro, porque também nenhuma empresa que ganhou a licitação contratou estaleiro do Rio de Janeiro para fazer a obra. Bom, dito isso, Verônica, eu só queria aproveitar o gancho. Quando o João fala que no mundo tem incentivo da indústria naval, a Transpetro me deu a oportunidade de correr o mundo e conhecer os estaleiros no mundo. Como é que funciona na China? Na China, o estaleiro, o sócio do estaleiro é o governo. Quando não tem demanda privada, o Estado, o governo, encomenda para não deixar parar a indústria, para poder continuar tendo emprego. Na Noruega, tem a política de conteúdo local, política de Estado, para poder ter obra lá na Noruega. Nos Estados Unidos, tem a lei John Act, que garante que os navios devem ser construídos e tripulados por americanos para fazer a cabotagem. Aí me falaram, mas na Coreia é mercado. Aí eu fui na Coreia. Fui lá no Hyundai. Aí o presidente do Hyundai olhou para a minha cara e falou assim, sabe, presidente, aqui a gente está tendo prejuízo tem 10 anos. Eu olhei para a cara dele, falei, mas como é que o estaleiro com prejuízo há 10 anos está aberto ainda? Ele falou, não, é que aqui funciona da seguinte forma. A Hyundai é um grupo que tem negócios, tem carro, tem linha branca, enfim, nós temos vários negócios no país. Qual é o acordo que o grupo faz com o Estado coreano? Aonde é mais lucrativo, o Estado dá incentivo. Carro,
Como no Brasil, né? A indústria automobilística no Brasil tem incentivo há 50 anos. Há 50 anos tem. E qual é a contrapartida que o Grupo Hyundai dá para o Estado? Não fechar o estaleiro, não demitir empregado no estaleiro. O tal do subsídio cruzado. Então, é a mão do Estado. Então, esse tal de mercado que eles dizem é o subsídio cruzado, viu, superintendente? É assim que funciona. Nenhum lugar do mundo, indústria naval, funciona por si só. Ou o Estado entende que precisa ter a sua participação, ter o seu quinhão, ou nenhuma indústria naval do mundo funcionaria. E aqui no Brasil não pode e não deve ser diferente. E isso é o papel que o governo tem que cumprir. E o governo federal tem cumprido isso. A gente tem feito encomendas através do sistema Petrobras, fizemos ajustes nas leis para fazer equalização de preço, para retomar a política de conteúdo local, para melhorar o fundo da Marinha Mercante. Isso é um papel que o governo federal está cumprindo, porque é um papel que o presidente Lula entende que é importante para o país. Concordo com o Miro, concordo com o João, a gente precisa ter uma política de Estado, não dá mais para a gente ficar com política de governo, porque amanhã vem um maluco e acaba com tudo de novo. Mas é isso, superintendente, eu queria reforçar a fala do... Vou encerrar já, Verônica. Só reforçar. O Estado precisa saber o que é da vida. Porque tudo bem, vamos criar a Secretaria da Economia do Mar, concretamente, precisa o Estado botar dinheiro na indústria naval. O estaleiro em Aúma foi vendido. Desapropria! O Estado tinha que desapropriar para fazer indústria naval. É isso a atitude concreta do Estado. Isso é uma atitude concreta. Não adianta ficar com conversa de fazer secretaria daquilo. Concretamente, é botar dinheiro como o governo federal põe. Você me perdoa, superintendente, porque toda eleição me chamam. Os candidatos todos me chamam. Vamos visitar os estaleiros. E aí vou eu para dentro dos estaleiros com os candidatos. E eu não faço distinção, não, viu? Eu vou com o Cláudio Castro, vou com o Freixo, vou com quem for. Porque a minha defesa é da indústria naval. A minha defesa não é de partido A ou partido B. Obrigado, querido presidente Sérgio Bassi. Essa fala sempre muito forte. Vou pedir agora a gente tentar ter um teto para terminar meio-dia, porque, pela segurança alimentar e nutricional nossa, coletiva, meio-dia é a hora do papá, né? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ser só um pouquinho rigorosa com a questão do tempo. Nós vamos colocar 5 minutos para todo mundo. A Valda, aquela moça que está ali, ela vai avisar quando estiver faltando 1 minuto para a pessoa poder ir para o encaminhamento, para dar tempo de ouvir algumas pessoas que querem falar também. Queria convidar para fazer parte aqui o senhor Felipe Peixoto, secretário executivo da Prefeitura de Niterói, para fazer parte aqui do dispositivo, agradecer pela presença, e já passar a palavra para o representante da Petrobras, o coordenador de programa de novos FPOS da Petrobras, o senhor Lourenço Lustosa. São 5 minutos, tá? E a Valda vai ajudar. Bom dia, pessoal. Eu fico muito contente de estar voltando aqui, tá? Não como o Miro, mas eu comecei também trabalhando no estaleiro Mauá, já como Petrobras, então fico muito contente de voltar aqui, deputada Verônica, porque estivemos aqui em 2 audiências já, e o Joacir também estava, né, nessas 2 audiências, e a gente tinha um plano, a gente tinha um pouco de sonho no plano, né? E todo plano tem um pouco de sonho, mas o plano empresarial ele tem que ter realização. Então, o que a gente está trazendo aqui, alguém pode colocar a apresentação, por favor, rapidinho? Eu vou mostrar alguns slides do que a gente está conseguindo fazer, de fato, pela Petrobras, junto com meu amigo Sérgio Bassi, que acabou de falar da Transpetro. A Petrobras também tem um programa associado à retomada da indústria naval. Então, eu vou ser um pouco breve aqui nos slides para a gente conseguir mostrar a essência do que a gente está trazendo aqui. Pode passar? Pode passar, por favor? Aqui, o Estado do Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia, ele representa, em termos de contratações,
a maior parte das contratações aqui do Brasil, na parte de operações submarinas, na parte de afretamento de embarcações. A gente está falando de índices aí de mais de 80%, 90% das atividades aqui, e a gente não tem opção. Quando a gente fala, o Estado tem que ver se ele quer investir na indústria naval. A Petrobras não tem essa opção. A Petrobras ela precisa da indústria naval e precisa do Estado do Rio de Janeiro. Faz parte do nosso core business ter a indústria naval forte aqui no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. No nosso plano de negócios, em 5 anos, a gente tem essa estimativa de criação de empregos, 311 mil empregos diretos e indiretos. O pessoal que está trabalhando direto na obra, o pessoal direto, e, em volta, o pessoal indireto. Então, essa é a previsão em 5 anos. Aí eu vou mostrar um pouquinho mais, pode passar, o que a gente tem feito. São 109 bilhões nesses 5 anos, são 109 bilhões de dólares que serão investidos, a maioria em exploração e produção. Pode passar. E aí todos esses FPSOs aqui, que eu estou listando aqui, eles têm uma parcela que tem sido feita aqui no Brasil. E aí, pode passar, por favor? Pode passar. Dos módulos aqui no Brasil, a gente tem estimativa de 250 mil toneladas de módulo. A gente tem aqui feito em 2023, 2024, em torno de 30 mil toneladas de módulos fazendo aqui no Brasil, né? E tenho certeza que muitos aqui têm participado dessas obras que a gente está fazendo aqui no Brasil. E esses aqui são os projetos que estão em contratação, né, Miro? Que você falou aí da continuidade. Esses projetos aqui eu botei a partir de 2027, 2028, laranja aqui. Ou seja, as novas contratações vão realimentar com novos módulos aí para a gente fazer aqui no Brasil. Tá? Então, tendo sucesso nesses processos de contratação, a gente vai continuar com essas atividades aqui que a gente tem para os próximos anos. Pode passar. Aí, só rapidamente, né, em Angra dos Reis, a gente, como foi falado aqui, é o polo principal hoje, né, o João falou. Pode passar. Em Angra dos Reis, os módulos que a gente está fazendo. O módulo hoje, que a gente está fazendo hoje para uma plataforma dessa, da P-83, ele é muito maior do que os módulos que a gente tinha naquela época dos replicantes, que eu tenho certeza que muitos participaram aqui da época dos projetos dos replicantes. A gente tinha ali 25 mil toneladas de topside, mais ou menos. Hoje, essas plataformas são 50 mil toneladas, é o dobro de peso dos módulos, mais ou menos. Pode passar. Em Angra dos Reis também, as atividades que a gente está fazendo. Depois, passando um pouquinho, aí P-83, agora P-84, passando um pouquinho, pode passar, os módulos que a gente está fazendo em Angra dos Reis também. Pode passar. Aqui em Niterói, estamos fazendo aqui estruturas do... fizemos já da P-84, agora estamos fazendo fizemos da P-83, já foi entregue, agora estamos fazendo da P-84 também. Estrutura, né? Montagem de estrutura, pode passar. E aí aqui tem 2 em contratação, né, pessoal? A sequência de contratação é que vai levar depois as obras, a execução das obras aqui, inclusive no estado do Rio de Janeiro, né, para a gente dar sequência aí, e a gente tem feito bastante coisa. Então tem o CEAP, que são 2 FPSOs, e tem o Revit Albacora em processo de contratação. Pode passar. No descomissionamento também a gente tem uma oportunidade, fizemos um contrato com a empresa Gávea, que fica ali no estaleiro em Auma, né? Ela pegou aquele negócio do estaleiro em Auma para organizar, e a gente fez um contrato com eles para acostamento de uma embarcação. A gente está definindo, pode passar, se vai ser a P-35 ou a P-37, estamos definindo, mas tem esse contrato feito e vamos utilizar essa estrutura. Pode passar. Aqui os navios, o Bassi falou, né? Tem os navios da Transpetro, que estão aqui, são 20 navios e as 18 barcaças, que ele já comentou. Esse material vai ficar com vocês, tá, deputada? Até para divulgação e planejamento das empresas, acho que ajuda. E aqui 40 embarcações de apoio que foram contratadas pela Petrobras para suporte às atividades de IP, ou algumas ainda estão em processo final de contratação. Todas com 40% de conteúdo local na construção, que foi uma diferença grande que a gente incluiu aí na gestão da presidente Magda, né, de ter a exigência do conteúdo local na construção para essas embarcações de apoio. Pode passar. Aqui é o primeiro, né, é o PSV, não sei se você já viu, Bassi, esse PSV já todo edificado, né, lá no estaleiro lá em Santa Catarina. O contrato que assinamos em 12/12, então, em 1 ano, a embarcação já tomando forma aí. Pode passar. E essa aqui é uma novidade que eu trago aqui, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente participou desse leilão, arrematamos aí por 104 milhões de reais. Essa área aqui, quem vem ali no viaduto do gasômetro, aquela área ali da esquina ali
do Porto do Rio. A gente arrematou essa área, vai fazer um trabalho de modernização aqui para encostar os nossos barcos de apoio aqui e alimentar as plataformas aí com insumos. Então, é uma área bem importante aqui para a Petrobras e aqui no Porto do Rio. Tá, deputado? É uma informação bem importante para mostrar que a gente vai fazer um trabalho de renovação grande aqui. No mínimo, aqueles 75 milhões de reais nós vamos investir na modernização do Porto do Rio, nessa área aqui. Provavelmente o projeto vai até desembolsar mais do que isso, porque o projeto nosso aqui é ambicioso e tem a ligação com o Arme Rio, ali, que fica à beira da linha vermelha. Ali. Pode passar? Pode passar, por favor. E aqui no Refino, né, no tema aqui, a gente também tem aquele compromisso de falar um pouco do... Era Gaslub, né, deputada, mas a gente rebatizou, pode passar. A gente rebatizou, a gente deu homenagem a esse convento, que é uma ruína que tinha lá. Então, o convento Boa Ventura agora dá nome ao Polo Boa Ventura, onde a gente está com uma previsão grande, pode passar, de mobilização. Então, a gente tem em torno de 15 mil pessoas que vão trabalhar lá no Polo Boa Ventura. Então, tem uma forte correlação com a indústria naval e uma grande oportunidade que a gente vê, e esses contratos estão sendo assinados agora, então vai ter uma grande mobilização lá nesses sites. Tá? Também botei a Renest aqui, que são 30 mil pessoas, teve evento na semana passada, junto com o governo federal, de celebração, né, da retomada da Renest também. Então, coloquei aqui só como material de apoio, mas é uma obra muito importante para a gente, essa obra do Trem 2 na Renest, não aderente ao Estado do Rio, mas é uma obra para a gente bem importante. Pode passar. No Boa Ventura também a gente tem uma termoelétrica prevista, tem um leilão que está em andamento do governo federal e a gente pretende participar desse leilão e, com isso, construir essa termoelétrica também. Pode passar. É muita coisa, deputado, desculpe, mas é muita coisa e eu preciso mostrar para vocês, claro, porque isso acho que a criação de emprego está na veia aqui. Né? Na Reduc, a gente tem previsão de 2.500 pessoas, mão de obra direta, então indiretos é mais do que isso. Nessas obras que a gente já tem contratadas do off-site da Reduc para a unidade de Boa Ventura. Temos essa termoelétrica que a gente vai fazer, tem uma licitação em curso. A adequação do sistema de flare, também licitação em curso. E o revamp da UFCC, com licitação também em curso. Então, tudo isso vai mobilizar essas 2.500 pessoas na Reduc. Pode passar. Isso é um resumo, vou deixar com vocês de tudo que a gente está contratando, não vou detalhar, nos 5 anos. Pode passar. Programa Autonomia e Renda, pode passar. A gente tem um foco nas áreas de entorno e pessoas em situação de vulnerabilidade ou sem emprego. A gente tem um programa de capacitação, que é o Autonomia e Renda, que envolve mais de 19 mil vagas no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, pode passar. A gente já tem, esse programa já está em andamento, são mais de 3 mil vagas, e a gente pretende, com o Boa Ventura, com a aprovação dos contratos do Boa Ventura, dobrar esse programa. Então, essa aprovação está em curso para programa de capacitação. Hoje, a gente tem essas 3.140 vagas e a gente pretende mais do que dobrar esse número de vagas. Pode passar. Pode passar. Pode passar, inovação. A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem programas de pesquisa e desenvolvimento, mais de 5 bilhões de reais aplicados aqui, em 500 contratos vigentes. Isso também significa criação de emprego, criação de atividade econômica. Pode passar. Pode passar. Aqui uma planta de piloto de reciclagem química de plástico, eu queria compartilhar com vocês. A gente pega todo aquele resíduo que fica boiando na Baía de Guanabara, plástico, aquele plástico mais leve, que a gente tem uma dificuldade de processo de reciclagem, a gente desenvolveu uma planta piloto, mesmo que ele esteja sujo, esteja contaminado, a gente consegue retomar 1 tonelada por dia e incluir no nosso processo. É como se voltasse para o processo de fracionamento do petróleo. Pode passar. Pode passar. Aqui é uma plataforma que a gente está fazendo junto aqui com o pessoal do Sinaval, e é uma plataforma para permitir o acesso ao FPSO daquelas empresas que são menores, aquela empresa que quer fornecer para o FPSO e não conhece como é que é o FPSO. Então, é uma plataforma que a gente divulga aqui, essa é uma parceria que a gente tem aí com o Sinaval, com a ABEMAR. Pode passar. E o mapa de estaleiros do Brasil também foi outro desenvolvimento conjunto para dar visibilidade. Quem são as empresas que estão disponíveis, que estão prontas para trabalhar para o mercado de FPSOs, de embarcações de apoio? Então, trago também para divulgação. Vou deixar o material aí. E é isso, pessoal. Fico muito contente, agradeço aí pela atenção de todos. Vamos passar a palavra agora para o senhor Joaci, coordenador do Fórum Estadual de Recuperação da Indústria Naval RJ.
Ó, você rigorosa com o tempo a partir de agora, hein? Para dar no limite do que a gente estabeleceu. Então, bom dia a todos e todas. Cumprimentar o Sérgio Bassi aí, o Lourenço aí que deu essa palavra. Agradecer à deputada Verônica Lima por ter criado essa frente parlamentar e também chamar já a segunda audiência pública, o João, o Felipe Peixoto, o João do Sinaval, que a gente está sempre junto. Agradecer ao Miro, porque trouxe a força de trabalho. Agradecer lá o Carlos Augusto Milho, que tinha uma missão em Santa Catarina, deixou a missão de Santa Catarina para estar aqui prestigiando a mesa, e o Moser, aí, representando aí o comandante Moser. Estamos juntos aí. Agradecer a presença também aqui do capitão Plínio, presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, o Bittencourt, o estaleiro de Niterói, o Edson, que está aqui com o outro, Melquisedeque, João, enfim, todos os movimentos sindicais que estão aqui presentes e que prestigiam o nosso fórum. Fiquei impressionado com a apresentação aqui do João e do Lourenço, né? Uma vez eu fui a Rio Grande com o Lourenço e eu fui para bater no Lourenço, né? Que a Petrobras não encomendava, e o Lourenço estava indo, daí alguém me liga e disse, Joacir, pega leve com o Lourenço, que para o futuro vai trazer bons resultados para nós. Então, acabei ficando amigo do Lourenço aí, e graças a Deus está aí. A mesma coisa o Sérgio Bassi, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, lá em 2002, 2003, e veio para aquele programa Promef 1 e 2, mais do lado de lá do governo, né? E nos ajudou muito naquele momento, com o Fundo da Marinha Mercante, com a Lei 177, que depois virou lei. Então, sempre na luta para a retomada da indústria naval. Mas, lamentavelmente, em 2014, aquele processo político de poder acabou com o nosso posto de trabalho, acabou com a indústria naval. Rio de Janeiro, que já foi o berço da indústria naval, onde aqui empregava mais de 40 mil empregos diretos, então nós ficamos a ver navios. Então, nós queremos recuperar os postos de trabalho no Rio de Janeiro. Nós hoje exportamos a mão de obra, né? Nós estamos perdendo o nosso metalúrgico, né? Niterói, por exemplo, lá que era um berço lá nosso, e nós queremos recuperar. Em 2014, pararam as obras, inclusive, do Zé Legatay Manducci, né? Que quero trazer aqui esse grande projeto que era dos navios, que hoje a Anitta Garibaldi, que é do mesmo modelo, está zingrando os mares aí, e nós não podemos deixar que aqueles 2 navios vá para o corte. Viu, Miro? Tem uma missão aí, Miro, não deixar cortar. Joacir irá para o corte. Olha aí, olha que notícia desagradável, irá para o corte os 2 navios, Zélia Gatá e Manducci. Então, a gente esperamos ainda que a gente consiga reverter isso aí, mas está difícil, né, presidente? Mas Vamos lá, gente, o vamos Mauá seguir. ainda não decidiu. Então, nós queremos recuperar aqueles 2 navios, se possível, né? E a luta do EISA lá ainda não foi para o corte por causa dessa nossa luta aí. E agradecer a todos os trabalhadores que acreditam ainda na indústria naval. Queremos trazer obras para o Rio de Janeiro. Pedimos ao governo do Estado que venha caminhar junto com os trabalhadores, que virou as costas para os trabalhadores. A Prefeitura do Rio de Janeiro virou as costas dos trabalhadores. A Prefeitura do Rio e Estado querem sufocar os estaleiros do Rio de Janeiro com impostos. Então, nós que precisamos manter a nossa unidade, nós precisamos estar firme na luta. O fórum foi criado para a gente. Quero agradecer o Sandrão, que está aqui da CUT, o nosso setor de comunicação lá, o Alessandro Trindade, o Paulinho da CTB, enfim, todos que estão aqui presentes, aqui estão nos ajudando. Então, companheiros, a luta continua e tem que ser árdua. Então, nós temos que cobrar do governo, do Estado e da Prefeitura que nós possamos recuperar o nosso posto de trabalho. Rio de Janeiro já foi o berço da indústria naval e não pode ficar de costas para os trabalhadores. Um abraço a todos. Obrigado, Joacir. Vou passar a palavra agora para o senhor Mozart Ribeiro, superintendente de Indústria Naval e Recursos da Economia do Mar, da Secretaria de Estado, e agradecê-lo imensamente pela presença. Estamos indo para o final. Pessoal, estamos indo bem, já é o penúltimo inscrito aí da mesa. Antepenúltimo.
Bom, deputada, em nome do nosso secretário Cássio, gostaria de agradecer à senhora pela oportunidade de estar aqui, parabenizar a senhora pela iniciativa. Tudo que é feito em prol da indústria naval é muito bem visto pela nossa secretaria, nossa equipe técnica. Bom, meu nome é Mozart, eu sou oficial da reserva da Marinha do Brasil, fui oficial da Marinha por 36 anos e agora componho a equipe técnica da Cenemar. Então, gostaria de também parabenizar a todos os integrantes aqui da mesa, saudar a todos aqui que já foram nominados, o presidente Sérgio Bassi, o Lourenço, o Joaci, João Azeredo, Carlos Miller, o Felipe Peixoto, o Miro. São pessoas que também a secretaria tem uma interlocução e procura ter uma interlocução grande. Deputado, eu gostaria de fazer a minha fala rapidamente sobre 2 pontos. O primeiro voltado diretamente a emprego, que é a proposta do tema daqui, e também alguns outros assuntos importantes que a secretaria, alguns temas que a secretaria tem trabalhado, que foram objeto de fala aqui nessa mesa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o programa Empregos Azuis. É uma iniciativa da secretaria. Ela pode passar, por favor? Busca capacitar pessoal fluminense para compor os diversos setores da economia do mar do Estado de Janeiro, em especial os estaleiros e todos os outros setores. Pode passar, por favor. Eu vou passar rápido aqui, eu vou deixar esse material à disposição da senhora e de todos que se interessarem. Os pilares do Empregos Azuis: treinamento, certificação e competitividade. Então, damos um treinamento gratuito. Essas inscrições elas são feitas direto na secretaria, onde a pessoa que se inscreve, ela pode se inscrever em vários cursos: soldador, pintor industrial, operador de guindaste, operador de empilhadeira, montador de andaime, mecânico de embarcação, eletricista de embarcação e uma série de outros cursos. De forma gratuita, o governo do Estado concede esse curso para as pessoas que se inscrevem no programa. Pode passar, por favor. Então, iniciam-se com aulas teóricas, práticas e finaliza com a certificação. Esse é o certificado que o governo do Estado concede. Já temos mais de 1.600 profissionais formados por meio do programa. Pode passar, por favor. Aqui são nossos números. O programa ele tem rodado há cerca de 6 meses, e nesses 6 meses já conseguimos formar, certificar mais de 1.600 pessoas, né? E aqui foram nossos municípios iniciais de atuação: Macaé, Campos, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Casimiro de Abreu também. E agora, pode passar, por favor, o nosso objetivo de ampliação são esses outros municípios, agora voltado para o centro e sul fluminense. Então, iniciamos no norte e estamos trazendo o programa para o restante do Estado. A base da nossa pesquisa foi baseada num estudo da Abespetro e do IBP. Então, escolhemos esses cursos com base em um estudo acadêmico importante, que apontou as grandes necessidades da indústria naval daqui do Estado. Pode passar, por favor. Bom, eu vou encerrar por aqui. A apresentação é um pouco mais extensa, mas, em atendimento, em respeito ao tempo que nós temos, eu vou deixar o material à disposição aqui da deputada. Bom, deputada, eu gostaria também de apresentar algumas informações, para ser breve. A Cenemar, a nossa Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, ela possui um fórum de debate muito importante chamado CEDEMAR, Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar. Ela se reúne a cada 3 meses. Ontem, por acaso, foi a última reunião do ano, mas já temos a próxima reunião marcada para o dia 10 de fevereiro. Eu gostaria de convidar a todos, a deputada em especial, mas todos aqui presentes, para comporem a nossa CEDEMAR. Nós temos um grupo de trabalho específico de indústria naval na CEDEMAR, e o objetivo da CEDEMAR por meio da contribuição de todos os senhores com experiências na indústria naval em diversas áreas, produzirmos políticas públicas importantes para o nosso Estado. Esse que é o objetivo da CEDEMAR, em especial do GT de Indústria Naval. Temos 16 grupos de trabalho,
mas o grupo de indústria naval, o grupo de trabalho de indústria naval é muito atuante e muito importante. Então, gostaria de convidar a todos a comporem a próxima reunião, que vai ser no dia 10 de fevereiro, um pouco antes do Carnaval. Recebemos também uma proposta do Sinaval em relação ao refis do Estado. Trabalhamos tecnicamente nessa proposta e estamos tramitando essa proposta. Para que a gente possa entender, eu não sou especialista da área de tributação, mas ela precisa ser submetida a um conselho, ao CONFAS, onde se reúnem todos os estados da federação e vai ser votado. Então, é esse que o objetivo que a Cinemar busca, é a votação dessa proposta, que foi subsidiada pelo Sinaval, com a contribuição dos estaleiros, em especial Mauá, principalmente, que apresentou ali informações importantes. Uma outra notícia, deputado, eu estou terminando, uma outra notícia é a possibilidade de enquadramento estratégico de projetos importantes da indústria naval e diversos setores da economia do mar. A Secretaria trabalha concedendo enquadramentos estratégicos e submetendo a assinatura do governador, onde esse projeto que é apresentado, a FENAVE, recentemente, a RENAVE, apresentou uma proposta e o governador assinou o enquadramento estratégico, busca acelerar, principalmente, as licenças ambientais. E a gente tem observado que isso tem acelerado em cerca de 70% do tempo. Com relação a descomissionamento, entendemos que a indústria naval busca, por essência, construir, mas o descomissionamento também é um alvo de atenção da Secretaria. Recentemente, após a North Shipping, onde nosso presidente Sérgio Vassa também estava, e estávamos vários aqui do setor, nós recebemos integrantes de importantes estaleiros da Europa, querendo investir aqui no Estado do Rio de Janeiro, e estamos buscando que esse investimento fique retido aqui no Estado. Não queremos que, como defensores do Estado do Rio de Janeiro, não queremos que esse investimento vá para outros estados. Bom, deputada, eram essas informações que eu gostaria de trazer em relação ao trabalho da Secretaria. Ela é composta por pessoas egressas da Marinha e outros técnicos também, que veem a indústria naval com grande importância e batalham e trabalham seriamente em prol dessa indústria. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Moza. Penúltimo inscrito, tudo que todo mundo queria ouvir, né? Penúltimo inscrito, o querido Carlos Miller, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais. Obrigado, deputada Verônica Lima. Fazer um agradecimento e, ao mesmo tempo, registrar os parabéns pela sua iniciativa de atender essa bancada de sindicalistas que tem solicitado reiteradamente que pudesse ser realizada uma audiência como essa, né? Registrar a importância de reunir uma mesa como essa, em que a Assembleia está presente, com a frente parlamentar, em que o governo está presente, os principais empresários do setor também estão presentes, e os trabalhadores. Então, como não poderia deixar de ser também, uma saudação especial aos diversos trabalhadores, companheiros, companheiras, que vieram prestigiar esse evento e fazer um registro da importância dos sindicatos. Eu vou pedir aqui para os companheiros, estão os 5 aqui na fila da frente, pedir que fiquem de pé, Melquisedeque, o Edson, o João, o Paulinho, da CTB, Bittencourt, por favor, fiquem de pé. E Sandrão está onde, Sandrão? Vem aqui também, Sandrão está em pé lá. Muito obrigado, parabéns pela atuação. A gente tem que deixar registrado, no momento de dificuldade, são os sindicatos que estão à frente tentando reerguer essa indústria, né? E, felizmente, hoje, encontrando apoio, né, e disponibilidade para fazer essa discussão. Falar da importância da construção naval, eu acho que é desnecessário.
né? Todos aqui que me antecederam já falaram da importância estratégica para o país, da importância na geração de empregos. Quando você gera emprego, você está beneficiando as cidades, tem mais emprego de metalúrgico no estaleiro, tem menos violência na cidade, tem menos necessidade de gastar com segurança pública. Isso todos nós sabemos, o trabalhador sente isso na pele, né? Então, a gente tem que incentivar iniciativas como essa. Registrar que a Petrobras, é muito importante a presença da Petrobras nessa mesa, né? A Petrobras transporta 70% de toda a carga que anda em águas brasileiras. É um número muito significativo. Então, a Petrobras tem uma responsabilidade com esse país e com os trabalhadores brasileiros na geração de emprego. Não é possível que a Petrobras seja simplesmente uma empresa voltada para a geração de lucro e a satisfação dos acionistas. Esse comportamento que a Petrobras tem demonstrado nesse governo é muito importante que se amplie. Não está ainda no patamar ideal, isso tem que melhorar. Porque se nós não temos empresas nacionais, como o Sérgio Bassi aqui deu diversos exemplos, onde há construção naval, há o Estado por trás amparando, dando pesados subsídios, e aqui no Brasil, de um tempo para cá, parece que falar em subsídio virou uma palavra feia de ser dita. E a gente tem que reconhecer isso. Não há construção naval no mundo sem que haja incentivo pesado do Estado. No caso da China, até mesmo o aço, que é produzido na China e é produzido com minério brasileiro transportado da Vale para lá, ele vai em navios chineses para ter uma competitividade maior e produzir o aço que vai construir os navios. Então, essa visão da importância de integrar essa atividade econômica na vida do país é essencial. O Rio de Janeiro, secretário, ele tem realmente uma lei muito inovadora de economia do mar, recente, né, 2021, mas o desafio é tirar essa declaração, esse compromisso do papel e transformar isso em atividade econômica. Esse é o grande desafio. E nós, como sindicalistas, não nos furtaremos. No próximo ano, já começando, Paulinho, temos que fazer isso. A CTB tem Secretaria de Economia do Mar nacional e estadual, aportar projetos. Temos que trazer para os candidatos e o nosso interesse é apoiar candidatos que tenham compromisso com os trabalhadores e com essa atividade. Então, eu agradeço a todos, entendo que ficamos dentro do tempo, de forma disciplinada, como é a tradição na Marinha Mercante Brasileira. Obrigado, querido Carlos Miller, uma grande figura, muito importante nessa construção coletiva que a gente está fazendo em defesa da retomada dos empregos da indústria naval. Passar para o último inscrito da mesa, a cidade que está dando aí um exemplo de boa gestão e de compromisso com a retomada dos empregos da indústria naval. Pedir aqui, por favor, passar aqui o microfone para o senhor Felipe Peixoto, secretário executivo da Prefeitura de Niterói, último inscrito da mesa. Tudo bem aí? Oi. Bom dia a todos. Primeiramente, me desculpar, deputada, pelo atraso, mas eu tinha uma agenda pela manhã, mas não poderia deixar de passar aqui na Assembleia, especialmente para poder prestigiar essa comissão que tem sacudido literalmente o tema da indústria naval aqui do Rio de Janeiro. Para poder poupar o direito de todos irem almoçar, vou cumprimentar a deputada, cumprimento todos aqui da mesa. Muito bom rever grandes amigos de luta da indústria naval. Queria dizer a todos vocês de todo o empenho aqui da comissão. Eu comecei a frequentar essa comissão
quando estava como secretário de Energia e Economia do Mar do Estado. E tive o prazer de ser convidado pelo prefeito Rodrigo Neves, de poder entregar a sua equipe. Estou hoje como secretário executivo da Prefeitura de Niterói, e o tema continua lá com a gente para poder estar apoiando essas iniciativas e as lutas aqui da deputada. Queria só fazer um retrospecto, a gente está em final de ano, então sempre é importante a gente olhar um pouquinho para trás, ver o que a gente conseguiu avançar de lá desses últimos anos e o que a gente tem de futuro. Eu acho que o que a gente conquistou a partir do momento em que a gente tem uma mudança de governo, tem uma mudança de postura por parte da Petrobras, que sinaliza para o mercado, né, a sua necessidade, as suas previsibilidades de construção, aonde a gente vê aqui apresentações da Petrobras, da Transpetro, e que mostram ali todas as encomendas que a Petrobras já está realizando e o que ela pretende fazer ao longo dos próximos anos, dar para o mercado uma perspectiva daquilo de que a gente vai ter de encomendas para o futuro. E aí, a gente, ao mesmo tempo, fica na expectativa, e vi aqui o depoimento do Bassi, um pouco de desabafo, né, de estar colocando, de querer investir no Brasil, de querer investir no Rio de Janeiro, e a dificuldade que nós temos por parte das empresas, especialmente do Rio de Janeiro, de estarem preparadas com condições de competitividade do ponto de vista, seja econômico, seja do ponto de vista de licenciamento, para poder pegar essas encomendas. E aí, eu gostaria de fazer esse retrospecto, porque, quando eu cheguei lá na Secretaria de Energia e Economia do Mar do Estado, a gente tinha um cenário destruidor. A gente tinha um cenário pós os problemas que aconteceram com a Petrobras, né, tudo aquilo que veio à tona, fruto aí dessa mobilização grande do judiciário, que quebrou literalmente a nossa indústria naval brasileira. A gente vem com o processo de retomada. E vejo hoje, né, 3 anos depois, grandes avanços do ponto de vista de uma sinalização clara por parte do governo federal do que ela pretende, o que ela quer fazer no Brasil e o que ela quer fazer com a Petrobras e com o Rio de Janeiro. Então, isso, deputado, é muito salutar da gente saber. Só que isso está sendo insuficiente. E aí eu queria fazer uma provocação do período que eu estava lá como secretário, sempre busquei fazer, para que a gente possa entender quais são esses gargalos, Miro, quais são as dificuldades que a gente está vivendo hoje, né? É o licenciamento ambiental, é no acesso ao crédito, né? A Prefeitura de Niterói tem feito um investimento muito grande, está disposta a gastar 200 milhões de reais com a dragagem do canal de São Lourenço. Está executando, né, acredito que hoje seja a maior obra de dragagem do Brasil, financiada com recurso público municipal, ou seja, a Prefeitura não ficou esperando e correu, depois de uma década atrás de uma licença ambiental, para iniciar uma dragagem para poder permitir que as empresas possam aproveitar o acesso do canal de São Lourenço, e mais do que isso, aproveitando essa sua licença, que ela demorou 10 anos para conseguir, abriu um chamamento público, convidou as demais empresas da cidade a pegarem carona nesse licenciamento, ou seja, aquelas empresas que querem investir, que precisam ampliar sua dragagem, podem aproveitar o licenciamento que a Prefeitura fez para poder fazerem também os seus acessos do canal até a sua porta. Então, a Prefeitura tem feito esse movimento. Mas o que mais a Prefeitura pode colaborar? A Prefeitura tem um diálogo permanente com as empresas, com o setor. Fizemos um evento mês passado muito interessante, que foi Tomorrow Blue Economy, discutindo essa economia do futuro, e tenho certeza, deputada, que os trabalhos aqui da comissão não só ajudaram na retomada do Gaslub, que era outra coisa muito triste para a região leste fluminense, né? A gente vê, depois de tantos investimentos feitos pela Petrobras, aqui tudo abandonado, largado, e hoje a gente volta lá no Itaboraí e começa a ver essa retomada com o Gaslub. O que mais a gente pode fazer? Quais são os gargalos que a gente tem pela frente? Para que a gente possa olhar para esses gargalos e poder projetar um próximo ano com muitos investimentos. O governo do Estado adquiriu
o estaleiro Caneco. Não sei o que ela resolveu fazer com o Caneco, mas também é uma iniciativa importante, né, que a gente precisa permitir que aquele espaço que foi desapropriado para a construção do terminal pesqueiro do Rio de Janeiro seja viabilizado para tal, mas aquela área toda que foi desapropriada, ela é muito grande para essa finalidade. Qual é o objetivo do governo do Estado a respeito dessa área? Né, a gente fez vários estudos aqui, Marcoli trabalhou comigo na Secretaria de Energia, foi meu superintendente de Economia do Mar, fizemos vários estudos que apontavam a oportunidade de garantir o espaço para o terminal pesqueiro, mas também liberar parte de uma área para que a gente possa disponibilizar para a indústria naval, colaborando com a geração de novos empregos. Então, deputada, meus parabéns pela iniciativa, parabéns por esse trabalho ao longo desses anos, e tenho certeza que a gente fecha com chave de ouro esse ano, com muitas coisas já acontecendo, mas queremos muito mais e queremos que a indústria naval do Rio de Janeiro continue e volte a bombar como foi no passado. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, secretário Felipe Peixoto, último inscrito da mesa. Pessoal, a gente está sendo rigoroso, está dentro do tempo. Se a gente passar daquilo que a gente combinou, vai ser 5, 10 minutinhos só. Como é uma audiência pública e a gente tem muitas representações aqui importantes do movimento sindical, a gente vai abrir para 5 falas de 3 minutos, mas a gente ainda está dentro do tempo que a gente combinou. Antes disso, eu queria fazer passar, na verdade, um informe, né, que eu acho que é importante, sobre questão de encaminhamento que a gente pode fazer ao final da audiência pública. É muito importante que as falas sejam falas também propositivas, que elas estejam indo na direção daquilo que a gente precisa construir enquanto formulação, né, para os encaminhamentos junto ao governo federal, ao governo do Estado e junto também às prefeituras. Tem 2 coisas que são muito importantes que vocês tenham conhecimento. Primeira delas, a gente apresentou um projeto de lei, que é o projeto 6505, que declara o tombamento para fins de preservação do patrimônio náutico marítimo do Estado do Rio de Janeiro, os diques do estaleiro Inhaúma. Foi uma forma que nós encontramos. Porque, veja, esse é um processo possível. À medida em que a gente faz o tombamento, se a Assembleia Legislativa, o conjunto de deputados e deputadas, entenderem, da mesma forma como eu estou entendendo, né, que é estratégico para a economia do Estado do Rio de Janeiro, para a economia do mar, a gente vai conseguir tramitar rápido e aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Tem tanta coisa que a gente aprova aqui na Alerj que a gente não devia aprovar. Por que não vai aprovar o tombamento do dique do Inhaúma, né? Então, nós apresentamos e, vejam bem, é muito importante que esteja na ponta da língua do movimento sindical e dos trabalhadores que nós queremos o tombamento dos diques do Inhaúma. Mas não só isso. A gente entrou também com uma outra iniciativa parlamentar do nosso mandato, para garantir, porque é um processo de interlocução e a gente não pode discriminar ninguém, de direita, de esquerda, de centro, né? Nosso papel é fazer interlocução. Então, nós estamos indo bater na porta de todos, bater na porta de todas. O apelo da deputada Verônica Lima, presidente da Frente Parlamentar, é que a gente forme esse cinturão, porque indo esse conjunto de pessoas que estão aqui para a interlocução, isso ganha muito mais peso. Então, uma outra iniciativa que nós tivemos também, além da questão do tombamento, é um pedido de desapropriação. Nós fizemos uma indicação legislativa, que é um pedido oficial da deputada Verônica Lima, aprovado pela Assembleia Legislativa, né? Nós estamos tramitando, porque esse foi um pedido recente, para o tombamento do Inhaúma, porque ele é estratégico para essa retomada aqui na capital. A gente está precisando de mais proatividade do governo municipal, estamos precisando disso, precisamos de mais interlocução também com o governo do Estado para a gente buscar essas soluções. E, terceiro, a questão do refis. O representante do governo do Estado fez uma fala aqui positiva, né, de que está tramitando, mas o que a gente precisa na interlocução? A gente precisa que essa interlocução ela seja permanente
e ela tenha, do ponto de vista da transparência, um cronograma. Vocês viram o que o Bassi falou aqui? O Bassi falou aqui o seguinte, que a Transpetro e a Petrobras, né, na figura do Sérgio Bassi, fez uma fala aqui dizendo o seguinte, a gente tem um calendário para as licitações, as entregas estão sendo feitas. Mas não é à toa que os nossos estaleiros não estão conseguindo ter competitividade, porque tem regra. E dentro dessas regras tem que estar ok. E hoje o que acontece? O que Niterói fez, secretário Felipe Peixoto, com o refis para a cidade de Niterói, é o que nós esperamos do governo do Estado. Para isso tem que ter maior celeridade, porque a Transpetro não vai ficar esperando, né, acontecer o refis do Estado para colocar os seus editais na rua. Enquanto isso, a gente está perdendo. Então, a nossa situação ela é de urgência. Então, para que nós queremos a audiência pública? Nós estamos pedindo, e nós, enquanto frente parlamentar sem preconceito, frente parlamentar sem preconceito, eu pedi para todo mundo que é pré-candidato ao governo do Estado, gente, sabe o que acontece? É assim que funciona, tá? Às vezes é assim que a coisa funciona. Todo mundo que é a frente parlamentar nossa está pedindo reunião com todos os pré-candidatos ao governo do Estado, de direita, de centro, de esquerda, todo mundo. Estamos pedindo e estamos apresentando uma pauta que não é minha, é da frente parlamentar. E vamos ver quais os candidatos ao governo do Estado que assumem um compromisso, não é, com a questão, por exemplo, da desapropriação do Inhaúma. Porque tem dinheiro para tanta coisa. Agora, o regime de recuperação fiscal que passou no Congresso Nacional nos deu um fôlego. A gente vota aqui todo dia aumento para os policiais, investimento na segurança pública, para uma série de coisas. Então, isso é uma prioridade, sim. Então, essas são iniciativas concretas. Porque a gente falou para caramba, mas o que as pessoas querem? O que efetivamente nós vamos estar buscando? Primeiro, refis para ontem. Eu sei que tem burocracia que tem que tramitar, mas é para ontem, porque senão a Transpetro vai botar os editais, a Petrobras, e a gente vai perder o bonde da história. Então, o refis é para ontem. Segundo, tombamento do Inhaúma e, consequentemente, ou sua desapropriação. O que a gente quis fazer foi cercar pelos 7 lados, porque pode ter o tombamento e preservar os diques, ou pode ter a desapropriação com fins, né, de fortalecimento da economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, peço desculpa, já vou direto aqui para as 3 falas. São 5 falas de 3 minutos, que vai dar 15. E a gente vai sair todo mundo aqui fortalecido e para a segurança alimentar. Vamos lá. Antes de chamar o primeiro inscrito, quero saudar a presença do Jonas, diretor do Sindimetal, Plínio Calenzo, presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, e Alessandro Trindade Fup. Chamo para fazer o uso da fala o Felipe Riso. Obrigado. Gostaria de cumprimentar a mesa, devido ao tempo, na pessoa da Verônica, eu peço considerar todos nomeados. Eu acho que são dois os itens que a gente tem que trabalhar para objetivar essa solução. O primeiro, a Petrobras, desde que a Magda e a Renata assumiram a área de engenharia da Petrobras, melhorou muito. Melhorou muito por quê? Existe uma licitação na rua e é a licitação para reabrir o Inhaúma. É o revamp da P35 e P37. Vão tirar os módulos e, possivelmente, trocar as chapas desse casco. Ou ele entra no Inhaúma, ou ele entra na Ecovix, ou ele entra no Atlântico Sul. Eu acho que tem que haver um trabalho sério da frente, chamar a ICTSI, chamar a Gávea e dizer o seguinte, vocês vão se alinhar com quem, porque vocês precisam vencer essa licitação. Essa reabre na Vieira Soto da Construção Naval do Rio o problema do estaleiro Inhaúma. O segundo ponto, se for possível, aqui está o Miro, eu acho que o Miro vai ver que isso é muito fácil, ele vai apresentar a cotação para as balsas lá da Transpetro, com certeza. Isso acho que é a questão das balsas empurradores, se não for agora, no momento seguinte, eu acho que ajuda a tirar o EISA do problema, resolvidos os problemas fiscais. E o terceiro ponto é que o início da retomada, como aconteceu nos anos 90, ela passa pelos barcos de apoio e passa pelos projetos menores.
Não existem nos grupos capacitados financeiramente para poder assumir as áreas que tem no Rio de Janeiro. Mas você tem a área da SEC, que é uma grande área, e os módulos de 3.000 toneladas, eles têm muitas virtudes, mas o peso não é a sua virtude. É preciso levar em consideração a capacidade do solo da área da SEC e das áreas do entorno da Bahia. Então, o projeto que vocês estão planejando na Petrobras fazer de build to cost para os revites, para limitar em 24.000 toneladas o topside, é correto e ele tem que ser modularizado para a capacidade de carga das áreas que existem. Se for obrigado a fazer reforço de solo nas regiões da Baía de Guanabara, não servem para retomar o Rio de Janeiro. Então, é importante que a Petrobras, na modularização dos seus planos de revite do FPSO, os módulos sejam menores ou com distribuição de peso suficiente que atendam à capacidade de solo dessas áreas. Isso é fundamental, porque são esses três movimentos. Porque o outro movimento que é importante, a retomada do Comperj, o Estado e o município vão ajudar, é formação e certificação, principalmente de soldador. Boa Ventura é duto, vai qualificar um monte de gente. Isso vai ajudar todo mundo, mas também pode esgotar toda a mão de obra que existe aqui. Todo mundo que trabalhou há 6 anos atrás não está requalificado. Tem que requalificar para poder pegar na ferramenta no antigo Comperj, no Boa Ventura. Para voltar para a chapa, vai ter que estar requalificado. E, se forem os estaleiros, não vão requalificar. Então, o Estado, o município, pode fazer isso. Só para terminar o último ponto, acho que tocaram aqui, o Miro tocou num ponto que era fundamental. Eu fui coordenador, há uns 20 e tantos anos atrás, do Fundo de Garantia da Indústria Naval. A gente montou, foi dentro da lei MP da 177. O Sinaval está brigando pelo Fundo de Garantia, com outro nome por causa do problema da Sete Brasil, que é de volta o nome do FIGIM, para colocar nacionalmente. Eu acho que o município do Rio, e o município de Niterói, tinham que fazer uma aliança para um consórcio intermunicipal e fazer um depósito de garantias para embarcações menores, garantias, para que sejam suporte no financiamento. Vai indicar, provavelmente, 3 embarcações na Bahia, porque a CMM não tem as garantias para os 6, tem para 3. Se acontecer isso, tiver armador disposto a fazer no dique do Mauá, no dique do Inhaúma, se houver um suporte local de dar parte das garantias, seja utilizando a estrutura da Codinha, etc., mas é preciso ter garantias não baseadas em CMS, mas baseadas em recursos, ela ajuda com que o armador assuma isso. Acho que são esses 3 movimentos. P35 e P37, chamar a ICTSI e a Gávea para sentar e discutir seriamente essas licitações e como é que pode fazer o processo de mexida de modularização. O Lourenço gostar menos da unidade de 3.000 toneladas e fazer com a capacidade de carga um pouco menor. Eu tenho que menor, mas tem que dividir, eu tenho que dar uma olhada. Olha na capacidade de carga dos terrenos. Se tiver que mexer na capacidade de carga, não vai andar. Não vai sair. Acho que é isso. Obrigado. Gente, o próximo. Paulinho, presidente da CTB. Gente, vamos ser rigorosos para dar tempo de todo mundo falar, hein? Senão vai esvaziar, tá? Bem, boa tarde para todas e para todos. Quero aqui muito elogiar a iniciativa aqui da nossa deputada, né, valorizar muito esse espaço de discussão e aplaudir, né, a nossa assistência aqui, né, são trabalhadores abnegados da defesa da indústria naval e é fundamental que a gente esteja reunido aqui hoje para dizer que o Rio de Janeiro não pode abdicar dessa indústria, né, que é fundamental para a estruturação do projeto de desenvolvimento que a gente defende. O Rio de Janeiro precisa voltar a ter um projeto de desenvolvimento sustentável, baseado na sua reindustrialização, e o setor naval é fundamental. O problema é que o governo do Estado é um governo inepto. Não quer fazer a discussão que tem que fazer. Temos que fazer essa denúncia aqui, né? É importante o secretário estar aqui na mesa nesse momento? É, mas ele precisa ir além da presença. Precisa, né, acolher o que está sendo dito aqui nessa audiência, e eu quero aqui, em nome da nossa central, subscrever todas as propostas que você apresentou, deputado. Não vou entrar em debate, porque elas são a síntese, né, de um pensamento nosso acumulado ao longo de vários anos de debate do Fórum, né, da retomada da indústria naval do Rio de Janeiro. Então, eu encerro aqui, sendo bem breve, né, mas aplaudir a iniciativa da secretaria aqui, da deputada, aliás. Muito obrigado. Obrigado. Próximo.
Sandrão, presidente da Central Única dos Trabalhadores. CUT. Gente, eu peço já desculpas, porque a Valda estava com uma lista de gente para registrar a presença, mas vocês viram que a gente está na correria, no final ela vai registrar a presença de todo mundo. Sandrão. Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Quero saudar a deputada Verônica Lima pela iniciativa de estar convocando esse debate hoje aqui, mas não é o primeiro da série que ela vem fazendo. Na verdade, tem sido demonstrando uma parlamentar bastante empenhada em buscar soluções para o problema do Rio de Janeiro, que é muito sério, porque, na verdade, a gente ocupa a segunda posição no país, do PIB do país. Entretanto, a tendência é perder posição, porque nós viramos o lugar de economia de serviço. Não que o setor de serviço seja ruim, mas a gente precisa de indústria de transformação, a gente precisa de emprego qualificado para gerar emprego e renda, trabalho e renda aqui nessa terra. A gente precisa voltar a ocupar o lugar de destaque que a indústria naval sempre teve no Brasil, a indústria naval fluminense, que sempre foi importante para o país. Não tem sombra de dúvida que é necessário haver apoio estatal para o crescimento econômico. Não existe lugar nenhum do mundo, como já foi citado aqui, e não é segredo para ninguém, que não existe lugar nenhum do mundo que funcione a indústria sem o impulsionamento do Estado. O Estado deve ser a mola motriz para que funcione. Essa coisa de se investir apenas no agronegócio e ficar dizendo que é uma maravilha, que o Brasil vai muito bem porque o agronegócio vai bem, é uma falsa verdade. É uma falsa verdade. Uma vez que o papel da indústria no Brasil tem que ser retomado. Nós não podemos voltar a ser um grande fazendão. Tem gente que sonha que o importante é virar uma fazenda, uma grande fazenda, e não é verdade. Os países que crescem e se desenvolvem são os países que, notadamente, têm uma indústria forte. Precisa ter uma indústria forte, precisa avançar na sua industrialização, e o Brasil só vem perdendo a industrialização. E nós aqui no Rio temos um papel importante nisso. Não podemos perder. Nós temos a principal indústria do país, que é a indústria do petróleo, do óleo e gás, que é aqui do Rio de Janeiro, e precisamos ter a outra ponta dessa indústria, que é a indústria naval. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo de fazer o debate, de juntar o capital, o trabalho, os vários interesses que unem a sociedade para que a gente possa conquistar. A gente tem que aproveitar esse momento em que o governo do presidente Lula realmente faz a diferença no país, para que a gente possa mudar esse lugar da indústria naval no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Nós estamos ficando para trás nesse processo. De verdade, no momento que o Brasil cresce, nós patinamos. E nós não podemos perder essa oportunidade. Fico muito satisfeito com o livro de debate aqui colocado e estou sempre à disposição, e a CUT está sempre à disposição para atuar na retomada da indústria naval do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, Sandrão. Próximo. Obrigado, Sandrão, nosso presidente Miguel da CUT. Moraes. Ó, todo mundo está respeitando os 3 minutos, pessoal. significa que em 6 minutos nós vamos terminar. Força. Está falando comigo, deputada? Oi. Ei, tá ligado? Tá ligado, hein? Bom, parabéns, nossa deputada Verônica Lima, que apresenta um trabalho maravilhoso, que eu acompanho aqui na Alerj, né, pela sua atuação constante em defesa dos interesses, não só de Niterói, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Quero dizer o seguinte, é difícil, é muito difícil, um estaleiro estar em recuperação sem ter fôlego. Nós temos que dar fôlego para ele poder sair da recuperação fiscal. Porque senão não vai sair. Você sabe qual vai ser o resultado disso tudo, futuro? A falência por liquidação. E aí acaba com a indústria naval. Porque nós só temos 2 estaleiros. E quero dizer, Miro, você é a nossa esperança. Eu já vi isso no passado com o Manelão, que muitos gostavam, outros não, mas conseguiu manter essa indústria de pé. E hoje é você. Fiquei muito triste em ouvir do Sérgio Bassi que os 2 navios irão para corte. Não tem que ir para corte. Nós temos 11 navios, 3 no estaleiro Mauá, 3 no estaleiro Caneco, 3 no antigo EMAC e 2 no Verome, parados há mais de 5 anos. O Biro acompanhou isso de perto. E diziam, já perdeu 60% do valor do navio. E, no entanto, os navios ainda estão navegando até hoje, porque teve uma política certa de recuperar. Então, deputada, além de todas essas propostas que a senhora já apresentou,
eu gostaria que nós formássemos aqui um grupo de trabalho, Joaci, para garantir que aqueles 2 navios sejam terminados, sim, para garantir os empregos. Para garantir os empregos. Nós não podemos mais ficar aguardando. Acho que o governo do Estado está presente, só para concluir. Meu amigo, nós passamos pelo Brizola, nós passamos pelo Moreira Franco, nós passamos pelos Cabrais da vida e sobrevivemos porque eles tiveram posição política a favor da indústria naval. E eu espero que você, pelo amor de Deus, diga lá ao governador que nós precisamos ter, sim, o CND dos estaleiros para poder ter direito de participar das licitações. Próximo. Muito bom, Miguel. Bittencourt, presidente do Sindimetal de Niterói. Não, perdão. É o Melquisedeque, presidente Já do foi, Sindimetal. Valda, já foi aqui, ó. Já foi. Posso? Vai, Rapidinho, vamos vou lá. ser rápido. O senhor é o Bittencourt. Bittencourt. Presidente Sindical de Metalurgia de Niterói. Muito bem, prepara- Companheirada, boa tarde, companheiros e companheiras. Deputada, muito obrigado, te agradecer. Todos que estão na mesa, eu agradeço o nome da deputada. Quero aqui dizer que os metalúrgicos de Niterói e do estado do Rio de Janeiro inteiro estão à disposição. Eu acho, rapaziada, que está na hora de a gente começar a fazer uma corrente, começar a chamar os companheiros, porque talvez nós vamos ter que ocupar a rua, talvez nós vamos ter que ir a Brasília, talvez nós vamos ter que aglomerar gente, que é para o governo poder escutar. Porque, infelizmente, o que a gente está escutando na televisão é o seguinte, deputado, precisamos construir presídio. Nós não precisamos construir presídio, não. Nós precisamos gerar emprego. Emprego no estado do Rio de Janeiro. É isso que nós precisamos. E a indústria naval sempre foi um carro-chefe para gerar emprego. Uma outra coisa que eu quero falar rápido, Miro. O Bassi falou aqui sobre relacionamento entre empresários e Transpetro. O empresário fala que não tem, o empresário fala que não tem demanda, Transpetro fala que tem. Eu tenho aqui companheiros que são divergentes de pensamentos meus, são opositores. Está ali meu companheiro China, grande companheiro Amorim. Não, somos companheiros. O que eu quero, você vai entender o que eu vou falar agora. O que eu quero falar é o seguinte, nós estamos aqui juntos nessa luta. Então é necessário, Miro, que sentem e conversem. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de sentar, conversar e ver qual é a necessidade real de se gerar emprego e de se fazer navio? Só para terminar, vou concluir rápido. O companheiro aqui, João Azeredo, falou, estamos construindo emprego. Mesmo com toda a dificuldade, está construindo emprego. Mas não é emprego de qualidade não, João. Nós estamos com trabalho intermitente. Tem companheiro intermitente aqui? Nós queremos voltar a fazer hora extra. Nós queremos trabalho de qualidade, deputada. Nós queremos fazer navio e plataforma e gerar emprego. Muito bem. Chega disso aí que está acontecendo. Obrigado, rapaziada. Próximo. Melquisedeque, presidente do Sindimetal do Estado do Rio de Desculpa, Janeiro. tá, Melquisedeque, meu companheiro. Vamos que vamos, gente. É o penúltimo. Uma boa tarde a todos e todas. Saudar aqui, primeiramente, os nossos trabalhadores que, com tanta luta, entregam, né, as encomendas que são feitas e fazem o serviço. E, infelizmente, ficam por último, né? Acabam não recebendo suas verbas, ficam sem os seus salários, né? As famílias morrem, mas eles entregam as encomendas, fazem o navio e acabam ficando no final. Os empresários, todo mundo some, todo mundo fica aí bem na vida e o pessoal fica aqui à míngua, porque também não tem um judiciário que possa estar à altura para defendê-los. Então, aqui a nossa solidariedade, todos os companheiros estamos juntos, principalmente o pessoal do EISA, né, a qual a nossa base nós representamos. Eu somo aqui em toda a proposta que foi feita, que inclusive pelo fórum, o encaminhamento era esse sobre o estaleiro, né, em Auma ali, retomar aquilo ali, não sei que forma pode ser feita, a nossa deputada já falou sobre isso, né, esse tombamento, não sei de que forma isso se transforma. A gente fez uma conversa, né, Paulinho, com o secretário do Trabalho no município, ele falou para a gente, mas o que o Estado vai fazer na questão, porque se o terreno aqui é do município? Eu não sei, tem que ver, não sei como é que funciona, mas isso foi o que ele nos disse quando a gente também levou essa demanda lá, porque a ICTSI assumiu, eu tentei fazer, né, contato com eles, eles falam que tem que falar com o advogado, não sei o quê, para tentar uma reunião também, ver o que é possível, e eles também não atendem a gente. Então, fica aqui a nossa solidariedade a todos e em somar em todas as propostas aqui, e o nosso secretário aqui, em relação ao governo do Estado,
esse refis tem que ser para onde, essa questão aí? Porque o estaleiro, como já foi dito aqui, não pode ficar sendo penalizado, porque o Ministério Público já pediu a falência, né, principalmente do EISA, né, nessa questão de não ter os recursos, né, do Estado. Então, a gente precisa... Não podemos sucumbir a isso. Deu mais aí 180 dias e somamos na luta aqui da retomada aí da construção desses 2 navios. Temos que fazer para gerar emprego para todo mundo. O Rio de Janeiro, que foi o berço da construção naval, não pode ser um cemitério de navio que, quando dá vento forte, fica batendo na ponte. Não dá para ser isso. Nós começamos a nossa história aqui. O Rio de Janeiro tem que ser pioneiro de novo, fabricar navio, tirar essa sucata velha toda aqui e ir para frente, que esse é o nosso caminho. Muito obrigado. Pessoal, último inscrito para a gente encerrar a audiência, Edson. Edson, 3 minutinhos. Confederação Nacional de E Metalúrgicos. eu vou convidar todo mundo para a gente tirar uma foto, todo mundo junto, tá, pessoal? Obrigado, gente. Tá. Deixa eu só ele terminar ali, companheiro. Tá. Boa tarde a todos, né? Primeiro, Verônica, parabéns mais uma vez por estar encabeçando essa luta, né? Encabeçando essa luta, encabeçando essa luta, né? Brilhantemente, mais uma audiência pública com o êxito que a gente quer. Primeiro, eu faço das minhas palavras, né? A palavra da Verônica, a proposta dela é refis já. Primeira coisa. O companheiro aqui, que está representando o Moza, representando o governo do Estado precisa se mobilizar e é refis já. Não tem outra saída imediata. E vou dizer para vocês, eu sou conselheiro do Fundo de Marinha Mercante, tal qual o companheiro Miller aqui, e a gente está numa luta frenética no Brasil. Rio de Janeiro está sendo visto pelo Cone Sul principalmente, né? O Sérgio Bassi saiu daqui, mas a gente sabe as visitas que vieram do mundo ao Rio de Janeiro para realização e revitalização dos estaleiros do Brasil. Né? Nós estamos aqui, boa parte dessa mesa aqui, está numa luta, para todos terem uma ideia de como o Brasil é referência na indústria naval. Nós já estamos, né, companheiro João, nós estamos mobilizando empresários, trabalhadores e universidades do Brasil para fazer referência para o Cone Sul. Na semana passada, nós entregamos o documento ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do nosso país, de todo o Cone Sul, trabalhadores, empresários e academia, tá? Pedindo aos governos do Cone Sul que se unam em torno da indústria naval. Nós temos um grande exemplo, né, da China, por exemplo, como que ele está, vamos dizer assim, conduzindo a ideia do tarifaço. Os Estados Unidos proibiu de exportar para lá. Ele tem a União dos Povos Asiáticos que exportou para ele. E ele quebrou, e ele mudou. E exatamente isso a gente está tentando fazer com a indústria naval brasileira. Nós estamos sendo referência pela luta do governo federal. Então, o governo do Estado do Rio não pode ser empecilho. A prefeitura do estado, do município do Rio de Janeiro não pode ser esse empecilho. Porque a gente está cheio, e aí a gente que é dirigente sindical que anda para um lado e para o outro, estou cansado de ver companheiros da indústria naval trabalhando no Uber, trabalhando em serviço precário nas ruas. Isso a gente encontra diariamente. Queremos emprego decente, retomada da indústria naval e principalmente no Rio de Janeiro, que é para continuar sendo referência do Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, Edson. Pessoal, antes de eu dar aqui por encerrada a audiência pública, eu quero agradecer imensamente a presença de todas as pessoas aqui, de todos. Esse momento é mais um momento importante da construção coletiva da nossa audiência pública. O companheiro China, ele queria falar uma coisa, mas que a gente já entendeu. O companheiro falou um negócio aqui, mas ele não é oposição a nada, ele está junto. É porque eu não posso abrir, porque eu já tinha dito que eram 7. Pode falar aí, companheiro. Um minutinho, tá? Obrigado, companheiro. Pessoal, todos os encaminhamentos feitos na audiência pública vão se tornar um documento que será enviado à Petrobras, Transpetro,
Prefeitura de Niterói, Prefeitura de Angra dos Reis, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Governo do Estado, Governo Federal, enfim, a todos os entes que fazem parte dessa discussão. Sem nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a audiência pública e convido a todos a gente tirar uma foto. Obrigado, pessoal!